Fala galera, hoje vamos falar sobre multímetro. O multímetro é uma ferramenta de medição elétrica versátil que permite técnicos e eletricistas a medir e testar vários parâmetros elétricos em circuitos elétricos. Ele é capaz de medir tensão, corrente, resistência. E hoje a gente vai fazer alguns testes aqui para demonstrar essas utilidades do multímetro. Este, por exemplo, que a gente tem aqui no exemplo, a gente tem a condição de medir temperatura, tanto em graus Celsius e Fahrenheit, tensão em corrente contínua e tensão alternada, continuidade, corrente em corrente contínua e resistência. Para você poder utilizar o multímetro para medir as grandezas elétricas, você tem as pontas de provas e você tem aqui o posicionamento delas, né? O preto, a ponta de prova preta, vem no comum. Aí a vermelha vai depender de qual grandeza que você quer medir. Para você medir corrente, você vai selecionar essa ponta de prova nesse terminal aqui, porque é o terminal específico para você medir a corrente em corrente contínua com esse multímetro. Agora, o do meio, você vai medir tensão, tanto em tensão alternada e contínua, resistência, continuidade e temperatura. Temperatura aqui, você utilizando esse disco seletor, você pode selecionar qual grandeza que você quer medir. Por exemplo, temperatura aqui em graus Celsius está dando 28 graus aqui. Em Fahrenheit, 78, 79 Fahrenheit. Para medir tensão contínua, você vai colocar nessa escala aqui, onde que tem os dois tracinhos aqui, que é a escala correta para medir tensão contínua de bateria e pilhas. Estou com uma pilha aqui, a gente sabe que ela tem 1,5 volts, a gente vai medir ela aqui para testar essa escala de tensão contínua. Então vamos lá, né? Você medir a pilha, você vai ter o positivo e o negativo da pilha. A ponta de prova vermelha vai vir no lado positivo e a ponta de prova preta vai vir no lado negativo. Tá lá, 1,553. Se caso você inverter as pontas de prova, você vai queimar um multímetro? Não, só vai aparecer um símbolo de negativo ali, porque você está com a polaridade invertida. Agora, para medir tensão alternada, você vai selecionar a escala de tensão alternada, que é essa daqui que tem um tiozinho aqui. E você pode colocar as pontas de prova na tomada ou ponto elétrico que você quer medir. Vou colocar aqui na tomada aqui, é uma tomada 127 volts. Vamos ver como que vai medir. Tá lá, 129 volts em tensão alternada. Agora, para medir continuidade, eu vou pegar esse componente aqui, que é um diodo, onde ele permite a passagem de corrente só em uma das direções. Quando eu polarizo ele certo, ele vai me permitir a passagem de corrente. Vamos testar aqui, tá vendo? Agora, se eu alternar aqui, eu não vou ter continuidade. Então é uma utilidade para você poder testar alguns componentes eletrônicos. Essa escala aqui serve
para você testar vários componentes, para ver se está tendo passagem de um ponto ao outro. E a escala de resistência é essa daqui. A gente vai medir um resistor aqui. Esse resistor que eu estou medindo aqui, ele é de 4,6 k ohms. 4,5, né, que tem a porcentagem do resistor, 4,5, 4,6. Agora a gente vai medir corrente em corrente contínua. Você medir corrente, você vai colocar na escala de corrente, que é essa daqui que tem um A. Esse nosso multímetro aqui, ele permite medir corrente contínua só. Então a gente vai retirar essa ponta de prova do meio e colocar ela aqui na do canto, que é a apropriada para medir corrente. Para medir corrente, tá lá então a ponta de prova selecionada nos terminais corretos do multímetro. A escala que a gente vai estar medindo aqui vai ser 10 amperes, selecionado para 10 amperes. E o seguinte, para você medir corrente contínua, você tem que colocar a carga em série com o multímetro. Então, um dos terminais aqui do motorzinho que a gente vai medir a corrente dele tá vindo aqui no comum. A outra ponta dele está sendo alimentada aqui pelo negativo e o positivo vai estar vindo por aqui pela ponta de prova, passando pelo multímetro e chegando até o motor. A gente medir a corrente. Motorzinho ligado, tá lá medindo 0,94 ampere, 0,94. E aqui, ó, na fonte, a gente tem aqui um amperímetro analógico, para você ver lá que está próximo da corrente lá, né? Dá uma variaçãozinha, mas está próximo lá. E assim você consegue medir corrente contínua com o multímetro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha explicação de como utilizar o multímetro. E mais à frente vamos estar fazendo novos vídeos testando, utilizando o multímetro aí para fazer instalações elétricas, e eu vou passando para vocês.